Então, gente, não tem uma mágica, infelizmente, pra aprender a viajar e muito menos pra criar coragem pra isso, né? O segredo é realmente se programar, priorizar, principalmente priorizar e realizar. Parece fácil pra mim, porque eu já viajei várias vezes, mas acontece que eu realmente tive que começar, né? Se você parar pra pensar, tipo, por que que hoje em dia eu digo você pensa que é fácil pra mim? Porque eu comecei, eu tive que começar, eu tive que fazer a primeira viagem, eu tive que dar a cara pra bater realmente também, né? E é isso que você precisa fazer. Porém, eu ainda fico bem nervosa. Eu sei que às vezes pode ser meio difícil de acreditar, porque nas redes sociais a gente sempre mostra só a parte boa de viagem. Mas eu fico bem nervosa, ansiosa e todas as sensações que vocês devem sentir quando pensam em viajar pro exterior. E é normal ter medo, ficar ansioso, achar que vai dar tudo errado, que vai ter vários problemas, que alguma coisa vai acontecer. O que não é normal é desistir por sentir esse medo. Isso não é normal, isso não pode acontecer. Então, até hoje, nas minhas viagens, eu fico sim com medo, eu fico sim nervosa, eu fico bastante ansiosa, mas a verdade é que eu não deixo de viajar por causa disso. Porque o sonho de conhecer outro país, outro lugar, o lugar que eu tô indo, que eu sempre sonhei, é muito maior do que o medo do desconhecido, por exemplo, né? Eu tenho muito mais vontade de conhecer outros lugares do que medo de chegar lá e não saber o que fazer. Essa que é a real, é por isso que no fim das contas acaba parecendo que pra mim é mais fácil. E é o que eu falo, eu deixo pra pensar, né, que eu tô chegando no desconhecido só quando eu tô no avião. Porque eu realmente sou bem nervosa, bem ansiosa. Eu deixo pra pensar tudo isso só quando eu já tô dentro do avião. Porque aí é sucesso, não tem o que fazer, né? Você não tem como voltar. E eu sei, gente, que pensar que você tá indo pra um lugar totalmente desconhecido, sem ninguém conhecido por lá. Acho que principalmente por não ter ninguém conhecido por lá, né? Mas você já pensou, tipo, enquanto isso pode ser emocionante, enquanto isso pode trazer tanta realização, tipo, se sentir realizado por estar realmente realizando um sonho. É nisso que você tem que focar. Quando você tá com medo, quando você tá ansioso, é nisso que você tem que focar. Porque não vai chegar um dia que você vai ter um estalo na tua mente e você vai pensar, nossa, agora eu tô pronto pra viajar. Não, isso não existe. Embora eu também quisesse, né? Se alguém descobrir essa mágica, me ensina. Mas realmente não existe. Não vai chegar um dia que você vai estralar os dedos e vai pensar, pronto, agora eu estou pronto, vou viajar. Sentir isso no meu coração, bora. Não. Isso não acontece. Então é quando você estiver com medo, pensando realmente no desconhecido, que você deve focar no seu objetivo. Por que você deseja viajar para o exterior? O que te inspira realmente a fazer isso? E focar mais no que te encoraja de fato, muito mais do que no que te amedronta realmente. Então evita pensar no que você vai enfrentar durante essa viagem e foca nos benefícios que isso vai te trazer no conhecimento, no crescimento. Focar no medo e no problema não ajuda em nada na hora da gente viajar. Só atrapalha realmente, né? Focar realmente nos problemas, no que te dá medo, no que é ruim, no que pode acontecer, não vai te ajudar em nada. Nada, nada, nada. Então foca na adrenalina, nas sensações. É assim que eu faço. Então é uma estratégia bem boa. Quando você tiver com medo da tua viagem, foca realmente no porquê que você escolheu aquele lugar, quais são os lugares daquela cidade que você quer conhecer, que pontos turísticos que você sempre sonhou em visitar, e foca nessa energia para que você não realmente fique com medo e desista. Então, mesmo assim, com tudo isso, né, o principal que vocês podem estar pensando aí, me falando, eu já recebi inclusive várias mensagens aqui. Mari, beleza, né? Mas pra você é fácil falar, porque você já viajou várias vezes. E como eu já falei várias vezes aqui hoje, eu tive que começar também, né? E eu comecei com o meu intercâmbio, depois dentro do intercâmbio eu fiz todas as minhas viagens sozinhas. A gente ia bem na louca, duas amigas, e a gente ficou em couchsurfing, a gente fez umas loucuras bem louca mesmo. Então, assim, você só tem que começar, porque depois que você começa, você cria coragem, você vê que você consegue, aí não tem mais o que te pare. Você vai com medo mesmo, assim que nem eu, você passa mal no avião, mas você vai embora. Mari, mas eu não me sinto pronta pra viajar pro exterior. Tudo bem. Mas algum dia você vai se sentir? É aquilo que eu falei antes. Você não vai acordar um dia, você vai ter um estralo na tua cabeça e pensar, nossa, hoje eu acordei pronta pra viajar pro exterior. Isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Você só vai se sentir pronta quando você estiver indo. E pra você ir, você tem que ter essa coragem, encarar esse medo, enfrentar esses nervosismos, esses medos, essa insegurança e ir realmente. Então, se não se sente pronta hoje, mas amanhã você vai se sentir?
E ano que vem? Até quando, né? Você vai atrasar esse sonho, atrasar de realizar esse sonho porque você não tá pronta ainda. Então, agiliza que talvez você nunca esteja pronta. Ah, eu tenho medo de viajar sozinha, não tenho ninguém pra ir comigo. Eu entendo bastante, como eu já falei pra vocês, eu até prefiro viajar acompanhada. Eu já viajei sozinha, gosto também, é muito bom, uma paz bem boa. E você sempre faz muitos amigos. Mas eu entendo a questão de não querer viajar sozinha, só que não dá pra você desistir por causa disso. Porque às vezes o que a gente tem que entender também é que assim, o meu sonho hoje é de conhecer Nova York, por exemplo. Mas pode não ser de nenhum amigo meu ao meu redor, ninguém quer ir comigo pra Nova York. Então eu nunca vou ir pra Nova York porque não tem ninguém pra ir comigo. Não dá, né? Então, agiliza, realiza esse sonho, procura nas tuas rodas de amigos. Se realmente não tiver ninguém pra ir com você, vai sozinha. Encara esses medos, faz as coisas que te deixem tranquila, que amenizem o teu medo e vai. Ai, Mari, beleza, mas os lugares que eu quero ir são todos muito caros e tal. E realmente, né, gente, agora a gente tá numa alta bem alta do dólar, do euro. Tá bem complicado, então o negócio é escolher destinos que não estejam tão caros. Destinos que a moeda, por exemplo, esteja desvalorizada, ou que esteja equivalente ao real, né? Que aí fica mais barato pra gente viajar. Esses nossos países vizinhos agora estão em uma ótima condição pra gente viajar. Então, bora pro Chile, pra Argentina, pra Bolívia, pra Colômbia. Bora conhecer um país assim enquanto não cai realmente esse dólar, esse euro, pra gente poder viajar pra outros lugares. Não desiste de viajar só porque os lugares que você quer ir estão caros, tá? Procura outros lugares, tem lugares incríveis que estão baratos. O próprio Egito é um destino barato pra ir, tá com fronteiras abertas. Então, pesquisa aí, não deixe de viajar por causa disso. E quais são os principais erros que a gente comete na hora de fazer isso, né? Preciso dizer qual que é o primeiro erro a ser cometido aqui? Preciso, né, gente? E eu vou falar 1000 vezes até vocês abandonarem realmente isso. Deixar de viajar por medo. Isso que não pode acontecer nunca, jamais. E que é bem comum a gente acabar fazendo isso, né? Porque o medo realmente impede a gente de fazer muita coisa que a gente sonha. Mas não dá. Deixar de viajar por não se sentir pronto, não se sentir seguro, porque você nunca vai estar pronto, você nunca vai se sentir seguro o suficiente, então não dá pra deixar de viajar, vai com medo mesmo. Vai, na viagem do meu intercâmbio, eu tava morrendo de medo, eu fui com medo mesmo, e tamo aí agora viajando pra tudo que é lugar. Outro e também muito óbvio, e também muito dito aqui, né? E vou falar sempre que possível, programar e organizar a viagem. Isso é a alma do negócio, né, gente? Porque como é que você vai se sentir confortável, confiante, numa coisa que você não conhece? Uma coisa que você não sabe como que vai acontecer, né? Realmente você não conhece. Não vai. Então, portanto, saiba tudo que vai acontecer na tua viagem, né? Organize ela para que você se sinta seguro, sabendo que, tipo, então eu vou chegar lá tal dia e vai acontecer isso, eu vou fazer tal passeio, eu vou comer tal lugar. Então, saiba o que você vai fazer, porque isso vai te deixar mais tranquilo. Isso vai amenizar bastante o medo de viajar pro exterior, por exemplo. Claro que no momento real é muito mais difícil de você manter a regra, né? Mas aí você já vai estar lá, então pronto. Seja flexível com a sua viagem, seja flexível com você, mas programe e organize tudo para que você se sinta confiante o suficiente para ir, para realizar, para que você não desista dessa viagem por causa disso, né? Por realmente não saber o que vai acontecer. Então, quando você sabe, né? Sabe mais ou menos o que vai acontecer, você se sente muito mais confiante, muito mais tranquilo e as chances de você desistir da sua viagem são bem menores. Então, o jeito certo da gente enfrentar de uma vez por todas esse obstáculo, né? De ser fácil pra viajar pra você também, quanto vocês pensam que é pra mim. Então, a verdade é que existem várias e várias formas de deixar a gente mais tranquilo com a viagem pro exterior. E são métodos que eu normalmente uso, até pra me acalmar também, né? Como eu acabei de falar pra vocês, eu fico bem nervosa, fico bem ansiosa principalmente, né? A ansiedade anda comigo a vida inteira. Então, no primeiro momento, você deve pensar pra onde você quer ir. Pensa aí agora, reflete agora, pra onde que você quer ir? Que lugar é o teu maior sonho realmente conhecer? E o que te impede? Sem ser dinheiro, tá, gente? Eu sei que dinheiro realmente é um grande obstáculo, mas já tem várias lives falando sobre isso aqui, então se o dinheiro é um obstáculo teu, corre aqui no feed e vê. Então vamos focar no que realmente impede você de viajar. É o medo do desconhecido? Medo por estar em algum lugar distante, sozinho, insegurança, falta de confiança em si mesmo? Pense nesses problemas e o que faria para te tranquilizar. Contratar uma agência, por exemplo, para você vai ser uma solução?
Então contrate, não tem problema nenhum em você fazer a sua primeira viagem para o exterior com uma agência se você acha que isso vai te deixar tranquilo. Viajar para um lugar mais perto vai te deixar mais tranquilo? Então comece por países mais próximos. Como eu falei, a minha viagem para o Chile e para a Argentina foi realmente a que me fez mais me sentir em casa. Acho que porque eu estava tão próxima, parece ser mais fácil resolver se acontecer alguma coisa, se a família precisar e te acudir. Então, se isso te deixa mais tranquilo, comece com países mais próximos, né? Comece com países aqui do ladinho, que você se sinta realmente mais confiante. Tem medo, por exemplo, por não falar inglês? Então, que tal um país que fale português, né? Tem vários países pelo mundo que falam português. Ou então o espanhol, que daí pra você arranhar ali um portunhol é bem mais fácil, né? O principal, né, nesse tema é que você arranje soluções para os seus problemas, para os principais problemas que você tem, que você vê quando você pensa em viajar para o exterior. Para que o que te impede realmente na hora de viajar, normalmente eu viajo sozinha, ou seja, sem agências, e vou citar agora aqui para vocês algumas das coisas que me tranquilizam também na hora de viajar e que vão ajudar vocês também. Então, primeiro de tudo, pense com cautela no destino. Como eu disse, se você tem medo de ir para longe, pelo fato de você realmente estar muito longe, sei lá, muitas horas de voo, se eu precisar de alguma coisa é muito longe para alguém ir, então começa por países realmente aqui mais próximos, aqui da América do Sul. A Argentina, por exemplo, eu fui para Buenos Aires, mas tem cidades incríveis ali ao redor, por toda a Argentina, e dá um ar de você estar realmente mais perto de casa, né? E tem muitos lugares legais para conhecer, então começa com um país assim, mais pertinho, divisa, Uruguai, para você realmente se familiarizar mais, se sentir mais confiante. Depois eu fiz uma live inteira aqui, gente, falando sobre o seguro viagem, que eu acho uma coisa muito importante. Eu não viajo sem porque me tranquiliza, é uma segurança pra mim. Eu realmente bato o pé nisso, bato o martelo nisso. Eu não viajo sem seguro, nem que seja pra perto. Fui pro Chile e pra Argentina, contratei seguro. Então pode parecer bobeira agora, mas ele realmente tranquiliza bastante, pelo fato de você se sentir mais amparado, sabe? Caso venha acontecer alguma coisa. Na live eu falei vários e vários benefícios que o seguro viagem tem. E que não são só no caso de você sofrer algum acidente ou ter algum problema de saúde. Ele tem vários outros benefícios que às vezes a gente nem sabe. Então ele realmente tranquiliza. Eu faço realmente porque me tranquiliza na hora de viajar. Então, se você ainda não viu essa live do seguro, vê lá. Eu tenho certeza que quando você for viajar, se você pensar em seguro-saúde, você vai ver como te tranquiliza também. Outra coisa que eu sei que as pessoas têm muito medo é na hora de chegar no país. Eu sei que amedronta bastante. Então, como é que eu vou chegar lá e ir atrás de um Uber? Eu já falei também em outras lives aqui, mas você pode contratar um translado. Inclusive, tem um site que eu uso bastante para comprar passeios que vende a questão do translados, que é o Get Your Guide. Eu já falei muito sobre ele aqui. E você pode contratar o translado só para ele te levar do aeroporto até o hotel, até a sua hospedagem. Então, é bem legal também. E se isso for realmente te tranquilizar, o que pode realmente, porque sempre quando a gente fica nervoso, a gente pensa no primeiro impacto que a gente vai ter no aeroporto, né? Então, esse primeiro impacto, você vai pensar que vai ter alguém lá te esperando, que vai dar tudo certo, que ele vai te pegar, vai te deixar no hotel. Então, contrata um translado também. Esses 3 são os principais itens para que você se sinta realmente mais tranquilo e mais seguro na sua viagem. Pensar bem no destino, se você acha que viajar perto vai te deixar mais tranquilo. Depois, contratar o seguro viagem deixa a gente muito mais tranquilo. E o terceiro, contratar um translado realmente para você fazer o caminho aeroporto hospedagem. Isso realmente tranquiliza, né? Saber que vai ter alguém lá te esperando e tudo mais. Então, faz essas coisas que te tranquilizem. Pensa no que você tem medo. Tipo, então se eu tenho medo de chegar no aeroporto e não saber me virar, pronto, vai lá e contrata esse translado. Eu tenho medo de ter problema com hospedagem, que nem você teve em Londres. Eu já falei também, contrata 2 hospedagens, vai lá ou tem uma segunda opção, já uma segunda carta na manga, pra se alguma coisa acontecer lugar, já tem aquele endereço, já tem aquele número de reserva, nome de hotel, tudo mais. Então, pensa o que realmente te deixa com medo, o que realmente te assusta, te impede de viajar e faz as coisas que te tranquilizem com relação a isso. Contratar os passeios é uma coisa que me tranquiliza, que eu gosto bastante, porque eu não gosto de chegar lá e daí começar a decidir o que eu vou fazer. Então, eu sempre contrato já direto aqui no Brasil. Então, pensa nessas coisas que realmente te dão medo, que te deixam assustado, que te impedem de viajar hoje e faça as coisas que te tranquilizem. Que aí, na hora de
de você viajar, aí você se preocupa só realmente com a chegada do país quando você estiver no avião, que nem eu faço. Que aí a ansiedade já era, já não tem mais o que fazer, você já tá lá indo lá e pronto. Então, o primeiro passo pra tudo, como eu disse antes, você precisa refletir bastante sobre o que você tá com medo de viajar. E resolver isso de uma vez por todas, porque só assim você vai ficar tranquila pra ir realizar esse sonho que você tem desde criança. Então, pensa nesses teus medos, vai atrás deles, resolve todos eles e começa a idealizar esse sonho de infância aí desde já, pra que você realmente ano que vem já comece o ano viajando, já comece o ano programando toda essa viagem.